Seja muito bem-vindo às nossas plataformas aqui. Hoje, sábado, dia 18 de outubro de 2025, vamos iniciar mais uma reflexão Momento no Lar. Hoje um tema muito bacana que vamos falar sobre restaurando sua identidade. Quantas pessoas já perderam as suas identidades? Não estou falando daquele documento em mão, eu estou falando da sua identidade, quem você realmente é, o que você é. E hoje vamos falar sobre esse tema muito bacana. Seja muito bem-vindo, Marilene. Deus abençoe a sua vinda. E aí o texto que nós temos aqui em base para podermos falar dessa ministração de hoje está lá em Mateus, no capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Tema muito bacana, restaurando sua identidade. O texto diz assim: E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Louvado seja o nome santo do Senhor. A identidade deste homem era uma identidade muito triste, leproso. Uma vida de leproso daquela época tinha muito sofrimento. Primeiro, não poderia se aproximar das pessoas, tinha que andar com um sino perto, e quando fosse se aproximar, ele batia com o sino para as pessoas se afastar. Em alguns casos, tinha que ter 2 metros de distância e, dependendo do vento, 45 metros de distância. Era um homem isolado, excluído da sociedade, vivia sozinho, suas vestes eram rasgadas, seus cabelos eram desgrelhados, ou seja, não penteados. Era um sentimento, uma vida de humilhação, a vida de um leproso. Em Levítico 13, 45, 46, fala sobre o que eu estou falando, do seu cabelo. O historiador romano da origem judaica, o Tito Flávio Gusmec, ele transmitia que na sociedade judaica o leproso era considerado mais ou menos como um cadáver ambulante. No livro de Levítico, no capítulo 13, fala das leis acerca da lepra. Você que tem um exemplar em casa, uma Bíblia, você pode conferir o que eu estou falando. Existia as leis acerca da lepra em Juízes capítulo 13. E hoje eu quero falar para você e para mim 3 passos para a cura da lepra, aquele que está numa situação dessa. E o texto que nós lemos, nós observamos esses pontos. Primeiro, aquele leproso, ele se aproximou-se de Jesus. Segundo, ele adorou a Jesus. E terceiro, esperando pelo toque do Senhor. Talvez você esteja numa situação de enfermidade que não tem cura. Talvez você esteja numa situação financeira que não tem mais jeito. Talvez você esteja vivendo uma lepra, seja espiritual ou material, não sei qual o sintoma que você está vivendo. Mas eu quero falar para você nesta manhã que há jeito, tem solução para tudo. Dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Essa palavra quiseres no original significa telo, que quer dizer, significa desejar, querer. Aquele homem, ele queria se livrar daquele problema, daquela situação que ele vivia de humilhação, de desprezo, de angústias e de sofrimento. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas ali deles,
e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Mateus 9:35. No capítulo 8 de Mateus, Jesus, ele vem de uma sequência de instruções, de ensinamento do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E agora ele se depara com a situação desse leproso. E Jesus, ele vendo a fé daquele homem, ele estende a mão, tocando naquele homem, quero ser limpo, no versículo 3 do capítulo 8, e logo ficou purificado. Disse-lhe então Jesus: olha, não a digas a quem mais vai, mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir o testemunho. Jesus tinha acabado de curar aquele leproso, mas como ele é conhecedor, onisciente, onipotente, onipresente em tudo, ele veio não para abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. E a lei, naquela época, diz o seguinte, lá em Levítico, você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 14, versículo 2, está escrito: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, ou seja, da sua cura. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga da leva do leproso for sarada. Aí dá continuidade nos versículos. Então Jesus, ele mesmo ainda com sentimento de misericórdia, ele poderia falar muita coisa, mas ele não, disse: olha, não vai nem na sua casa primeiro, vai lá no templo e vai falar lá para o sacerdote, apresenta a sua oferta, porque era uma lei de Moisés que determinou para lhe servir de testemunho, e aquele homem foi curado. Talvez você esteja passando uma situação hoje na sua vida de uma cura, uma situação de enfermidade que é incurável, eu não sei, câncer, não sei, problema de coração, não sei qual é o problema que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você que há solução para a sua vida, assim como houve a solução para aquele homem. A identidade dele foi restaurada, ele deixou de ser chamado leproso e começou a ser chamado um seguidor de Jesus. O texto não relata o nome dele, só fala a identidade dele, que ele era um homem leproso, um homem desprezado, excluído da sociedade, vivia sozinho, suas vestes eram rasgadas, e quando ele teve o encontro com Cristo, quando ele teve esse posicionamento, esses 3 passos que foi, aproximou de Jesus, adorou e esperou ser tocado por ele, o milagre aconteceu. E é assim que Deus vai fazer na sua vida e na sua família, nesta manhã de sábado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe esse final de semana, no nome santo do Senhor. Para nós encerrarmos, vou fazer uma oração de agradecimento por este momento tão especial que nós temos de estar na presença do Senhor. Pai, nós te louvamos esta manhã de sábado, queremos agradecer a rica oportunidade que o Senhor tem nos facultado de estar mais uma vez na tua presença. Por aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais pelas manhãs, por aqueles que estão ouvindo a tua santa mensagem, aqueles que estão passando por alguma situação, seja ela emocional, espiritual, material, que o Senhor venha fazer, como o Senhor fez na vida desse leproso, restaurou a sua identidade, curou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, eu profetizo no nome santo do Senhor, que haja cura nas famílias do Brasil, haja cura nas famílias do mundo, que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que foi perdido no nome santo do Senhor. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Desculpa, gente. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.